Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar das duas últimas ferramentas de edição de entidades, que é o Scale, que vai escalar esse meu desenho, ele vai aumentar ou diminuir o tamanho do meu desenho, e também o Explode, que ele divide elementos, né, que são um conjunto de elementos em elementos individuais. Voltando aqui no nosso menu Modify, nós podemos identificar essas duas ferramentas. Temos o Explode com a tecla de atalho X, que é esse quadradinho, e nós temos o Scale com a tecla de atalho SC, né? Iniciamos os nossos estudos com o Scale. Então, o que ele faz? Ele amplia ou reduz os objetos selecionados de forma a modificar a sua escala. Então, ao acionar o comando, deve-se selecionar o objeto para que eu consiga ampliar ou reduzir esse elemento. Depois da seleção do meu objeto, o programa vai pedir para que seja especificado o ponto base, né? O ponto ao qual o objeto será ampliado ou reduzido. Após a especificação do ponto base, o programa vai pedir para que seja inserido o fator de escala. O fator de escala acima de 1, ou seja, 1.1, 1.2, 2, 3, ele vai sempre aumentar o meu objeto. Valores abaixo de 1 reduzem o tamanho do objeto. Então, por exemplo, se eu colocar o fator de escala igual a 2, eu vou duplicar o tamanho de todos os meus elementos do meu objeto. Se eu aplicar uma escala de 0.5, ele vai reduzir pela metade todos os tamanhos, todas as dimensões desse meu elemento que está sobre escala. Aqui então eu mostro um exemplo de um objeto aqui que foi selecionado e que foi determinado o seu ponto base, que é esse ponto, esse vértice que fica na parte inferior esquerda. Se eu aplicar um fator de escala igual a 2, ele vai duplicar esse meu elemento. Se eu aplicar um fator de escala igual a 0.5, ele vai dividir todas as dimensões por 2. Para exemplificar a escala, nós vamos fazer o seguinte exercício. Vamos primeiramente desenhar esse objeto que é apresentado aqui e depois nós vamos fazer duas cópias. Uma delas nós vamos aplicar uma escala de 1 para 2 e outra de 2 para 1, ou seja, nós vamos aplicar o fator de escala de 0.5 e o outro a gente vai aplicar um fator de escala de 2. Aqui é apresentado o que seria o resultado final, né? Nós temos aqui à esquerda a escala de 1 para 2, que é de redução, que é o fator de escala 0.5, e aqui à direita nós temos uma escala de ampliação 2 para 1, fator de escala igual a 2. Então vamos iniciar esse desenho criando, né, nossa base, que é basicamente essa figura. Como nós podemos notar, nós temos aqui, de início, dois círculos concêntricos. Claramente, nós podemos observar esse círculo de diâmetro 2 interno, porém, nós podemos notar também um círculo maior de raio 3.04, só que ele está todo cortado, né? Ele não está completo. Então, vamos iniciar por esses dois círculos. Então, o primeiro círculo aqui eu vou acessar pela ferramenta Círculo, colocando C, Enter. Depois eu seleciono o diâmetro e insiro o diâmetro de 2. Agora eu vou criar o meu círculo externo de raio 3.04. Então vou selecionar o centro desse meu primeiro círculo com a ferramenta Snap e vou colocar 3.04 de raio. Basta agora criar algumas retas acessórias para então cortar esse círculo externo e fazer essa figura. Então, eu vou criar, a partir do centro desse círculo interno até a borda do círculo externo, uma reta. E, saindo do comando de reta, eu vou ampliar essa reta para que ele chegue até a outra coordenada aqui desse meu círculo maior. O que eu vou fazer agora é criar um offset para cima e para baixo com distância igual a 2. Por quê? Nós sabemos que a parte de cima cortada do círculo e a parte de baixo cortada do círculo é 4. Então, a metade disso, né, que está sendo aqui separado por essa reta central,
é 2. Então, eu vou entrar com o offset, ó. Vou selecionar essa minha reta, apontar para cima, colocar 2, Enter. Da mesma forma, a parte de baixo, seleciono, aponto para baixo, 2, Enter. Agora, para cortar o excesso, eu vou utilizar a ferramenta Trim. Então, vou colocar aqui TR, Enter, e clicando e arrastando, eu uso o modo rápido para cortar o que eu não preciso. Pronto, cortamos essa parte de fora. Agora, nós devemos fazer essas partes laterais. Para isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma reta de tamanho, do tamanho aqui do círculo, do diâmetro do círculo, tamanho 2 aqui, né? Só que agora na vertical. E vou utilizar a mesma estratégia, né, anterior. Eu vou fazer um offset para a esquerda de 2 e outro para a direita de 2. Então, offset, ó, Enter. Seleciono essa minha reta, aponto para a esquerda, 2, Enter. Seleciono esse meu centro, 2 para a direita, Enter. Agora, né, nós sabemos também que a altura do corte é igual a 1. Então, eu vou novamente fazer um offset aqui dessa minha linha central, só que colocar a metade para baixo e outra metade para cima. Metade de 1 é meio, então meio para baixo, meio para cima. Ó, Enter. Vou selecionar essa minha reta, aponto para baixo, 0,5, Enter. 0,5, Enter. Pronto. Agora basta utilizarmos o Trim para remover o que eu não preciso. Essa parte central basta eu selecionar, né, e excluir. Pronto, nós temos essa peça pronta. Agora vamos utilizar a ferramenta Scale. Primeiramente, antes do Scale, eu vou fazer duas cópias dessa minha peça original. Então, vou selecionar a minha peça, vou escrever CP de copy, vou fazer uma cópia aqui embaixo, distanciado um pouquinho, e outra cópia aqui em cima, mais próximo um pouquinho. Nessa de cima, eu vou selecionar e vou aplicar minha ferramenta de Scale. Então, eu posso clicar aqui no meu menu Modify, em Scale, ou simplesmente SC, Enter. Depois disso, eu preciso selecionar um ponto base, o qual ele vai aplicar a escala. Agora, eu vou apertar nesse ponto inferior esquerdo aqui, e quando eu movimento meu mouse, eu consigo observar que está sendo aplicado uma escala. Essa peça de cima, eu vou aplicar uma escala de meio. Então, eu vou colocar uma escala de redução. Então, vou colocar 0,5, Enter. Pronto. Nós podemos notar, né, que foi reduzido pela metade o tamanho desse meu elemento original. No de baixo, eu vou fazer uma escala de ampliação. Então, SC, Enter. Seleciono essa minha parte de baixo. E agora eu coloco um 2, Enter. Como vocês podem notar, né, esse meu objeto ele foi ampliado com o dobro do tamanho. Está pronto o meu desenho. Passamos agora a falar a respeito da ferramenta Explode. Então, como o próprio nome diz, Explode, ele explode o objeto, ele decompõe o objeto em partes menores. Que objetos que eu posso decompor? São basicamente polilinhas, né, polylines, criado, por exemplo, com a ferramenta Rect ou com a ferramenta Polyline, ou então blocos, que são elementos que nós vamos estudar mais adiante. Então, ele desmembra um objeto composto em vários objetos primitivos que o compõem. Então, um retângulo possui 4 arestas. Quando eu crio esse retângulo com a ferramenta Rect e seleciono ele, ele seleciona tudo de uma vez. Isso significa que o meu elemento é uma coisa só. Quando eu aplico o Explode, ele vai desmembrar em 4 arestas diferentes, 4 linhas totalmente distintas. Os objetos que foram explodidos permanecem sempre no mesmo lugar, porém, eles ficam todos desmembrados. Então, aqui está um exemplo. Eu criei aqui um retângulo com a ferramenta Rect e quando é selecionado esse retângulo, nós podemos notar que tudo é selecionado, ele é um elemento só. Embaixo aqui, nós
podemos observar que cada aresta é um elemento diferente. Portanto, foi aplicado um comando explode para gerar esse segundo conjunto de objetos. Para exemplificar o nosso explode, nós vamos construir um quadrado e depois nós vamos explodi-lo. Para criar o nosso quadrado, nós vamos utilizar a ferramenta rect. Então, vou escrever aqui rect na minha linha de comando. Vou clicar em qualquer posição da tela. Vou clicar agora em Dimensions para inserir o tamanho das minhas arestas. Vou inserir aqui primeiro 10, que é o tamanho da aresta 1, e 10 no tamanho do comprimento. Agora, com o quadrado criado, eu clico na minha tela para definir a posição final. Se eu clicar em qualquer aresta, notem que todo o meu objeto é selecionado em conjunto, ou seja, eu tenho um objeto só. E eu quero aqui separar em 4 objetos diferentes, 4 linhas. Então, eu vou utilizar a ferramenta Explode. Então, para isso, basta eu selecionar esse meu elemento e vir aqui e clicar em Explode. Então, clicando aqui, nós podemos notar que esse meu objeto agora, quando eu clico, ele seleciona somente uma aresta. Então, significa que eu transformei esse meu quadrado, que era uma polilinha, em várias linhas normais, 4 linhas normais. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.